Oi, como estamos? Gente, sempre pergunto isso, né? Eu sempre chego na sala e pergunto para os meninos também. Sempre dou bom dia, porque eu leciono de manhã, e pergunto como estão todos. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje nós vamos falar um pouquinho de raciocínio lógico. Vocês já ouviram falar nisso? Que trem é esse? Meio difícil às vezes, né? A gente não para pensar raciocínio lógico, professora, dentro de matemática. Que bicho é esse? Então, gente, raciocínio lógico cai em muitos concursos, tá? E é um conteúdo, assim, que pra gente que tá acostumado, ele é até gostoso de fazer. Mas ele costuma gerar muitas dúvidas, porque tem quadros, tem muitas coisinhas. Então a gente vai falar hoje superficialmente, tá, galerinha? Sobre raciocínio lógico. Depois, à medida que, for precisando, a gente vai aprofundando um pouco mais. O que é raciocínio lógico? Nós vamos trabalhar com a análise de algumas proposições, para a gente saber se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Gente, eu gosto muito de trabalhar com isso, tá? O que são proposições? São sentenças que podem ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, o quíntuplo de 4 é 20. Sim, 5 vezes 4 é igual a 20. Então, é uma proposição verdadeira. Outro exemplo. Quem nasce no Brasil é japonês. Peraí, quem nasce no Brasil é japonês? Quem nasce no Brasil é brasileiro. Então, essa proposição, ela é falsa. Todo losango é um quadrado. Verdade? Bom, tem losango que é quadrado, mas nem todo losango é quadrado. Então, essa proposição é falsa. E se eu trocar a ordem e falar para vocês? Todo quadrado é um losango. Verdadeira, todo quadrado tem as características de ser losango. Os lados com medidas iguais. Então, é uma proposição verdadeira. Outro exemplo. Mãe, o almoço está pronto. Isso é verdadeiro ou é falso? Nem verdadeiro nem falso. Foi uma interrogação, é uma pergunta. Não tem como ser verdadeiro ou falso. Então, não é uma proposição. Certo? Muito legal falar disso agora que a gente está quase com fome. Seguindo, então. Esses exemplos que eu passei para vocês foram exemplos de proposições simples. As proposições, elas podem ser simples ou compostas, correto? Quando elas são compostas? Quando elas são formadas por proposições simples e são ligadas por conectivos. Um conectivo comum de nós usarmos é esse aqui. Certo? Quando nós formamos uma proposição composta, usando duas proposições simples, ligando através desse conectivo aqui, que simbolicamente é representado assim, a proposição composta formada por essas duas, ela será verdadeira se ambas as proposições iniciais forem verdadeiras. Mas se uma delas for falsa, a proposição composta é falsa. Vamos ao exemplo? A bola de basquete é redonda. Verdadeiro. O 4 é um número par. Verdadeiro. A e B. A bola de basquete é redonda e 4 é um número par. Verdadeiro. Porque ambas as proposições iniciais eram verdadeiras. Próximo exemplo. A água do rio é salgada. Falsa. Proposição B. Peixes são animais aquáticos. Proposição verdadeira. A e B. A água do rio é salgada e peixes são animais aquáticos. É uma proposição falsa. Por quê? Porque a água do rio não é salgada. Se uma das proposições iniciais for falsa, a proposição composta também será falsa. Agora, a gente vai ver o outro conectivo,
ou, que é representado por esse símbolo que se assemelha à letra V. E dizem que matemática não tem nada de português, hein? Só conectivo, aí tu lembra de oração coordenada aqui. Então, gente, matemática e português estão sempre de mãos dadas, né? Então, eu sempre falo isso. Quero saber a reação deles quando eu for começar a explicar literatura, pegar o livro Vidas Secas e usar a teoria de conjunto para explicar o que eles vão falar. Tô falando que matemática e português estão sempre juntos. O povo não acredita, né? Quando nós ligamos duas proposições usando o conectivo ou, a proposição composta formada é chamada de disjunção das proposições iniciais, certo? Essa proposição, a proposição composta, ela vai ser falsa somente se ambas as proposições iniciais forem falsas. Vamos ao exemplo? Proposição A. 20 é o quadrado de 5. Falso. 20 não é quadrado de 5. O quadrado de 5 é 25. Proposição B. O dobro de 6 é 12. Verdadeira. A ou B. 20 é o quadrado de 5 ou o dobro de 6 é 12. Verdadeira. Então, no caso do conectivo ou, a proposição composta só será falsa se ambas as proposições que nós utilizarmos forem falsas, correto? Vamos para mais? Nós também podemos usar o implica. A implica em B. Ou se A, então B. A gente pode usar de várias formas. Quando nós usamos o implica, A implica em B, se A, então B, a proposição composta formada só será falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Vamos ao exemplo. Proposição A. Jardel é advogado. Verdadeira. Proposição B. Jardel fez faculdade de Direito. Verdadeira. Se Jardel é advogado, então Jardel fez faculdade de Direito. Verdadeira. Outro exemplo. Proposição A. Marcos nasceu em Viçosa. Verdadeiro. Proposição B. Marcos é mineiro. Verdadeiro. Se A, então B. A implica B. Se Marcos nasceu em Viçosa, então Marcos é mineiro. Verdadeiro. Vou trocar a ordem do que eu estou falando. Se Marcos é mineiro, então Marcos nasceu em Viçosa. Falso. Certo? B implica A é falso. O fato de uma pessoa ser mineira não implica ela ter nascido numa determinada cidade. Quer dizer que ela nasceu em alguma cidade de Minas e não especificamente em Viçosa. Correto? Deu para perceber a diferença? Podemos continuar então? Bora lá? Vamos seguir, gente. Existem alguns quantitativos que nós podemos utilizar quando a situação ela não é uma proposição e a gente utiliza para tornar uma proposição. Por exemplo, essa situação aqui. Não é uma proposição. Por que ela não é uma proposição? Porque do jeito que ela está ali, ela não é verdadeira nem falsa. Para que ela se torne verdadeira ou falsa, é preciso atribuir valores para o meu x, correto? Então, nesse caso aqui, nós não temos uma proposição. Mas nós podemos usar alguns conectivos, alguns quantificadores, na verdade, para transformar essa situação numa proposição. Um dos quantificadores que nós usamos é esse aqui. Para todo, qualquer. Vou dar um exemplo para vocês. Observem aí, esse quantificador é universal. Se y é um número natural, temos para todo y, 2y maior ou igual que 0. Verdadeiro, porque os números naturais não são negativos, então é verdadeiro. 2. Para todo y, temos 3y mais 1 igual a 4. É falso, por quê?
Porque 3y mais 1 só vai ser igual a 4 se o y for 1 e não para todo o y. Nós também temos quantificadores existenciais. Vou mostrar para vocês o símbolozinho dele e vou mostrar os exemplos, tá bom? Esse aqui, ó, parece um Ezinho de costas, né? Vamos ao exemplo? Se x é um número racional, temos 1. Existe um x em que x ao quadrado seja igual a 4. Verdadeiro. 2 ao quadrado é 4, então existe um x que faça com que x ao quadrado seja igual a 4. 2. Existe um x em que 2x à quarta potência seja menor do que 0. Ou existe um x o dobro da quarta potência é menor do que 0. Falso. Qualquer número elevado a um expoente par fica positivo, então não existe esse x, certo? Então deu pra gente entender as proposições aí, colocando os conectivos. Negação de proposição. Vamos lá? Negação de proposição. Gente, a negação de A é não A. E a gente usa esse símbolozinho aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como acontece a negação, correto? Então, olha aí. Proposição A. 16 é um número quadrado. Verdadeiro. Por quê? 16 é quadrado. Porque 4 elevado ao quadrado dá 16. 4 vezes 4 dá 16. Negação de A. 16 não é quadrado. É falsa. Então é o seguinte. Se a proposição A é verdadeira, a negação da proposição A é falsa. Se a proposição A for falsa, a negação da proposição A é verdadeira. É sempre o contrário. Beleza? Vamos ver a negação agora quando a proposição é composta. Agora fica um pouquinho mais difícil. Gente, então, ó, negação de proposições compostas. A gente tem que gravar essa regrinha que eu coloquei no quadro aqui, mas eu vou explicar pra vocês isso aqui, né? Não é bicho nenhum. A negação da proposição A e B, aquela que a gente falou que usa o E, é a negação de A ou a negação de B. A gente troca o conectivo na hora de fazer a negação. A mesma coisa acontece aqui. Quando eu for fazer a negação de A ou B, eu vou trocar o conectivo. Vai ser a negação de A e a negação de B. Vamos para um exemplo? Exemplo. Lucas estuda. Verdadeira. Proposição B. Lucas joga futebol. Nós vamos assumir essa proposição B como uma proposição falsa. Beleza? Só para a gente ver o exemplo. A proposição composta formada pelo ou A ou B ficaria assim. Lucas estuda ou joga futebol. A proposição, então, Lucas estuda ou joga futebol é verdadeira, porque quando a gente utiliza o conectivo ou, a proposição composta só é falsa se ambas as proposições forem falsas. Se uma delas for verdadeira, a composta é verdadeira, certo? Negação dessa proposição composta. Lucas não estuda e não joga futebol. Por quê? Quando eu vou negar o ou, eu vou trocar o conectivo. Então, eu nego a primeira, troco por i e nego a segunda. Então, Lucas não estuda e não joga futebol. É falso. Por quê? Porque a gente colocou que o Lucas estuda era verdadeiro. Certo? Negação de todo. Todo professor é velho. Falso, né? Eu e o professor Marcos provamos isso. Nós não somos velhos. Bom. Por que você trincou um pouquinho na palavra velho? É porque eu tô quase lá, né? Mas ninguém precisa saber. Ah, você tá com seus 23 aninhos aí, tá de boa. Vamos fazer de conta que é verdade, né, gente? Negação de todo professor é velho. Nem todo professor é velho. Porque se eu mostrar que existe pelo menos um professor que não seja velho, eu já estou negando a proposição. Então eu posso colocar nem todo professor é velho, existe um professor que não seja velho, pelo menos um professor que não seja velho. Então, quando eu quero negar o todo, eu vou mostrar que pelo menos um não está dentro daquele todo,
certo? Vamos ver outro? Negação de nenhum. Nenhuma maritaca fala. Falso. Vamos assumir que seja falso. Que exista alguma maritaca que fala. Pouco provável, né, gente? Mas vamos lá, foi o exemplo que veio à mente. Negação. Existem maritacas que falam. Isso é loucura. Porque quando eu falo que nenhuma maritaca fala, eu tô falando que não tem exceção. Quando eu coloco existe, existe pelo menos uma. Ou existem maritacas que falam, ou existe maritaca que fala, eu estou negando, eu estou mostrando que tem uma que foge à regra, que tem uma exceção. Então eu estou negando a proposição inicial. Beleza? Negação de algum ou existe. Exemplo, gente. Existe gato que late. Falso, né? Pelo menos eu não conheço nenhum que late. Nenhum gato late, nunca ouvi nenhum gato latindo, mas de repente aí alguém já viu, né? Pode me contar até. Negação dessa proposição. Nenhum gato late. Verdadeiro. Por quê? Se eu falei que existe um gato que late, existem gatos que latem, existe um gato que late, eu tô falando que há a possibilidade de eu encontrar algum. Quando eu falo nenhum, eu estou negando o inicial, porque eu estou falando que não tem exceção, que nenhum gato vai latir. Pra gente terminar, contrapositiva de uma implicação. Se A, então B. Se não B, então não A. Gente, vamos ao exemplo então. Paulo é solteiro. Vamos assumir que seja verdade, tá? E tem Paulo casado, mas no nosso exemplo ele é solteiro. Proposição B. Paulo tem filhos. Vamos assumir que isso é falso, porque nós estamos assumindo que ele é solteiro. Eu sei que tem homens solteiros que têm filhos, mas aqui no nosso exemplo nós vamos assumir que é falso. Vamos ver o exemplo. A, se A, então não B. Se Paulo é solteiro, então Paulo não tem filhos. É uma situação verdadeira. Vamos ver o B e não A. Se Paulo tem filhos, então não é solteiro. Verdadeira. Certo? Vamos ver exemplos. Sério que você tá perguntando pra mim? Se bem que realmente pela lógica é verdadeira. Se vocês tiverem gostado da aula e quiserem uma aula de exercício ou uma aula fazendo o quadro de verdades para vocês, é só deixar aí nos comentários que a gente grava essa aula. Bom, do mais, foi muito bom estar com vocês, espero estar ajudando vocês. Se gostaram da aula, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, né? Como diz o professor Marcos, caiu aqui de paraquedas, corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente está fazendo de tudo para pelo menos uma aula por semana sair para vocês, tá bom? Também o professor Marcos está fazendo aulas voltadas para o Enem, português, tá, gente? As aulas dele estão curtinhas, tão ótimas, dinâmicas, bem objetivas. Corra lá no canal dele, se inscreva, curta, compartilhe. Vamos fazer os canais movimentarem. A gente depende de vocês para continuar fazendo as nossas aulas. E eu e ele gostamos muito de gravar. Nós gostamos muito de dar aula, tá, gente? Então, nos ajudem a manter enquanto a gente está preso dentro de casa, né? Não tem como a gente fazer isso, encontrar com os nossos alunos. Vocês são os nossos alunos da atualidade e é muito bom saber que vocês estão aí nos assistindo. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. Até breve.